Amém. Quero te convidar a abrir o texto bíblico de Gênesis, capítulo 18, de 16 a 21. Gênesis 18, de 16 a 21. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora nós entregamos esse tempo de ministração em Tuas mãos. Sabemos que é Teu Espírito quem conduz todas as coisas. Por isso nós nos submetemos à condução, à direção e à unção maravilhosa do Senhor. Dá-nos a capacidade de falar com simplicidade, mas com profundidade, para que todos possam entender e para que todos possam aplicar essa palavra ao coração. Que seja um tempo novo em nossas vidas, isto por causa do Teu plano e do Teu propósito para com as nossas vidas. Nós Te damos graças por esta oportunidade, dando ao Senhor também o louvor, o elogio, o reconhecimento, a honra e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema restaurando o altar de Deus na família. Esse tema será o tema da Igreja Nacional durante os próximos 7 anos. E nós estamos inaugurando esse período exatamente no dia de hoje, para algumas igrejas da Igreja Nacional. Já ontem, no mini acampamento, já começaram a abordar esse tema. Mas nós, nesse período de feriado, neste período em que muitos estão em acampamentos, nós estamos no mini acampamento, no acampamento interno. Os jovens tiveram um tempo de comunhão, de adoração fora numa chácara, mas toda a igreja está, nesse tempo, devotada a esse tema, restaurando o altar de Deus na família. Esse é o tema que o Senhor colocou no coração da líder desse ministério, da apóstola Valnice, e tem compartilhado aos nossos corações, e nós temos entendido que o Senhor tem um plano e um projeto muito especial a partir desta revelação. Porque quando nós falamos de restaurando o altar de Deus na família, hoje nós não temos altares de pedra, não temos altares de madeira, como era comum se ter no período do Antigo Testamento. Mas nós temos o espírito deste altar no nosso coração. Quando nós, em família, nos reunimos, o pai, a mãe e os filhos, sendo o núcleo desse altar, o culto doméstico. O culto doméstico onde a palavra de Deus é aberta. E é aberta não pelo pastor no púlpito, porque isso já acontece toda quarta-feira, todo domingo. Mas o altar de Deus onde o pastor é o pai, onde a pastora é a mãe, onde o pastor é o irmão mais velho. É alguém que tenha o princípio de Deus no coração. E então diariamente, movido por uma palavra e por uma ordem de Deus, semelhante à ordem que o Senhor deu a Abraão. Abraão, eu te escolhi, conforme a passagem bíblica que nós acabamos de ler agora. Abraão, eu te escolhi para que você ordene a sua casa. Quando nós ouvimos da palavra ordenar, não estamos pensando apenas numa ordem que é dada, mas
no colocar as coisas no seu devido lugar, em ordenar todas as coisas, em estabelecer as prioridades. E eu entendo que uma família tem várias prioridades. Nós cuidamos da alimentação, nós cuidamos da educação, nós cuidamos da provisão, nós cuidamos das roupas, provemos todas as necessidades. Mas a prioridade número 1 é plantar a semente do temor de Deus no coração de cada integrante da família. Na medida em que nós cumprimos esta missão, nós entendemos o que Deus estava requerendo de Abraão. Abraão, eu te escolhi para que você ordene a sua casa, para que você ponha em ordem os teus filhos, para que você estabeleça o princípio do temor de Deus no coração deles, e não só no deles. Você vai preparar o ambiente para que teus filhos tenham condições de fazer o mesmo com os filhos deles, para que eles andem no temor do Senhor, para que a sua posteridade ande no juízo de Deus, a fim de que eu possa trazer para a sua vida o cumprimento de todas as promessas que eu lhe tenho feito. Algo que nós precisamos entender: Deus é um Deus de promessas, mas nós somos parceiros de Deus para que essas promessas possam acontecer. Deus fez promessas a Abraão, e a promessa mais gloriosa de todas era de que da descendência de Abraão viria Jesus Cristo de Nazaré. Jesus veio da linhagem de Abraão, e que promessa maravilhosa! A partir de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Mas queridos, a promessa era divina, mas o trabalho tinha que ser humano. A promessa vinha dos céus, mas Abraão tinha que se considerar um parceiro de aliança com Deus. Ele tinha que entender que para que essa promessa pudesse se cumprir nele, nos seus filhos e na sua posteridade, Abraão tinha uma missão. E nós, queridos, pelos próximos 7 anos, precisamos nos ver imbuídos de uma missão. Não que isso vai ser só a partir de agora. Na verdade, essa missão a gente já tem há muito tempo. Mas às vezes nós caminhamos com os olhos vendados, com um véu nos nossos olhos e não conseguimos perceber. Mas nós temos uma missão. O pai tem uma missão, a mãe tem uma missão de ordenar a sua casa, de abrir a Bíblia, de compartilhar da revelação de Deus, de compartilhar a fim de que os princípios sejam distribuídos, possam estar no coração do pai, da mãe e dos filhos. E esse será o nosso trabalho, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de jejum, e a nossa prática será de fazer com que essa mentalidade de se restaurar o altar de Deus na família possa se tornar uma realidade em todas as famílias, a começar na igreja, se estendendo pela cidade, se estendendo pela nação, especialmente essa nação que se diz ser uma nação cristã, independentemente da religião. Mas se entendemos que Jesus é o centro, não importa se é evangélico, se é católico, se é espírita, mas se há uma centelha de entendimento de que Cristo é o Senhor, que cada segmento, que cada família na cidade possa invocar o nome do Senhor, que cada chefe de família possa abrir a palavra e declarar: só a salvação em Jesus. E queridos, por que nós precisamos disso? Todos nós sabemos que no dia 11 de setembro de 2001, já falamos isso várias vezes, as torres gêmeas caíram. E isso aconteceu numa nação cujo fundamento era o fundamento cristão, onde a prática do culto doméstico era uma rotina, era corriqueiro, era o dia a dia dessa nação, porque ela nasceu com uma palavra de Deus como fundamento. Mas no dia 11 de setembro, um atentado terrorista derruba 2 torres, e então o mundo se pergunta, e então os programas de televisão se perguntam: por que Deus permitiu? E é o que geralmente a gente pergunta: por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Por que isso? Por quê? E havia uma pergunta: por quê? Se essa nação é uma nação que teme a Deus, que tem na sua constituição o nome de Deus, ou os valores de Deus, o que aconteceu? E então a filha de Billy Graham, um renomado evangelista, a filha dele, Anne Graham, numa entrevista na televisão,
inquirida pela repórter, pela entrevistadora, ou entrevistador, não lembro, mas a pergunta foi feita: o que você acha que aconteceu? Deus se esqueceu de nós, o que aconteceu? E ela começou a responder: eu creio que Deus está demasiadamente triste com o que aconteceu. Como? Deus é um Deus que não pôde agir? Deus pode agir, mas nós como nação temos deixado Deus do lado de fora. Como nós temos deixado Deus do lado de fora? Sim, as escolas que começavam as aulas com oração, de repente se levanta uma pedagoga para dizer: olha, é bom não orar antes do início da aula, porque há várias religiões, estaremos desrespeitando uma ou outra, não vamos orar não. E nós pais concordamos: tudo bem, não precisa orar nas escolas. Daquilo foi um pulinho para não se falar mais da palavra também nas escolas. Já que não ora, então também não vamos falar da palavra. E nós balançamos a cabeça: sim, é justo, não vamos falar da palavra. E estamos colocando Deus do lado de fora da nação. De repente se levanta uma outra pessoa para dizer: escuta, vamos dar liberdade para que as nossas jovens possam praticar o aborto, porque afinal de contas, cada um é dono do seu corpo, cada um é dono daquilo que acontece no seu próprio organismo, e nós pais balançamos a cabeça e dissemos: sim, é justo, é um direito da mulher, é um direito do ser humano, ter um direito sobre o que acontece no seu ventre. E então nós permitimos o aborto e quebramos um dos mandamentos que diz: não matarás, e com isso colocamos Deus do lado de fora da nossa casa. E fomos mais um pouquinho adiante, e ela está agora relacionando como é que se coloca Deus do lado de fora. E então se levanta mais alguém estudioso para dizer o seguinte: escuta, é bom você não corrigir o seu filho, é bom você não dar uma palmadinha nele, porque você vai inibir a personalidade dele, você vai fazer com que ele não cresça de uma forma segura. É melhor deixar ele a sua própria sorte, porque no final vai dar tudo certo. E então nós tiramos da Bíblia a palavra que diz: disciplina, corrija, ou se for preciso, desça a varinha nele. Não é espancar, não é deixar hematomas, não, mas corrija seu filho. E então pouco a pouco nós estamos deixando Deus do lado de fora. E ela está explicando: vocês estão atônitos porque as torres caíram e porque tantas coisas têm acontecido. Se levantam cineastas, se levantam artistas, se levantam pessoas da cultura e começam a dizer: escuta, vamos fazer as altas produções. Mas muitas delas suscitando violência. E então esses jovens assistindo e assistindo violência e sangue e violência e drogas rolando solto nos filmes. E não sabe por quê que de repente se levanta um jovem no meio da sala de aula, saca uma arma e mata muita gente. E ainda nos perguntamos: por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Queridos, todos nós já ouvimos que antes de nós fomos convidados para ministrar na convenção em Sumaré, estava orando: Deus, qual a palavra ministrar? E numa das noites Deus não deixou que eu dormisse e me trouxe uma palavra: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E naquela madrugada, foram horas, o Senhor trouxe essa palavra e trouxe esses 4 momentos: o assentado em tua casa, o andando pelo caminho, o deitar-te e ao levantar-te. E essa palavra nós vamos trazer aqui em vídeo, nessa mini convenção que teremos segunda e terça-feira, para a qual estamos convidando e chamando toda a igreja. Fala, anda, ministra, ao deitar, ao levantar. Porque nós cremos, queridos, que
e sem entender que este seria o decreto para este ano. Foi uma palavra que Deus trouxe naquela noite. Me preparei para ministrar na convenção, e antes da passagem do ano, a apóstola Valnice manda o decreto para toda a igreja. Eu não tinha falado com ela, ela não tinha falado comigo, mas qual foi o decreto? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Do jeitinho que Deus me falou naquela noite. O Senhor trazendo uma palavra para a igreja. O Senhor trazendo uma palavra para a nação. O que Ele quer? Restaurar o altar de Deus na família. Quando começa o avivamento? Esperamos que o avivamento comece nas reuniões de oração. Esperamos que o avivamento comece nas vigílias. Esperamos que o avivamento comece dos púlpitos. Mas nós queremos dizer em nome de Jesus que o avivamento começa dentro de casa. O avivamento começa na família. O avivamento começa na família. Já temos falado vários e vários anos a mesma palavra. Que se eu consigo ser crente dentro de casa, eu consigo ser crente em qualquer lugar do mundo. Porque eu posso mascarar uma situação atrás do púlpito. Apesar que esse púlpito é transparente, nem aqui a gente consegue mascarar nada, dá para ver tudo. Mas a gente pode mascarar alguma coisa atrás do púlpito. Mas quem nós verdadeiramente somos, nossa esposa sabe, nosso filho sabe, nossa casa sabe. Então, quando eu começo um avivamento na minha família, e as famílias começam a experimentar esse avivamento, então uma cidade experimenta avivamento. Então uma nação experimenta avivamento. Porque o avivamento que começa em casa incendeia os púlpitos. O avivamento que começa em casa incendeia o departamento infantil. O avivamento que começa em casa incendeia os relacionamentos, as células, os lugares para onde nós vamos. E queridos, na Bíblia, especialmente a partir da passagem bíblica que nós acabamos de ler, há dois modelos de famílias. Há uma família cujo altar é uma realidade. Estamos falando de Abraão. E você sabe quantos e quantos altares Abraão levantou. Por onde ele ia, Deus lhe falava, então ele levantava um marco, um altar. Deus me falou ao coração, e levantava um altar, e em família ele adorava a Deus. Uma vez ele cometeu um erro. Ele foi para o Egito, ele não deveria ir para o Egito. Lá no Egito ele mentiu, lá no Egito ele expôs a esposa dele à vergonha e ao perigo. E ele foi humilhado pela autoridade daquela cidade. Mas quando ele voltou quebrantado, ele levantou de novo o altar na família. Quando ele voltou humilhado e quebrantado, para dizer para ele mesmo: pequei, mas o Senhor não desistiu de mim. E é a esse homem, levantador de altares, que Deus escolhe. Abraão, eu te escolhi. Eu te escolho não pela sua pregação bonita, mas eu te escolho porque você é um homem de família. Eu te escolho porque você levanta altar em família. Eu te escolho porque quando eu peço teu filho, você não me nega. Eu te escolho porque há algo especial na tua família, há algo especial na tua casa. Você é um levantador de altares, e eu preciso exatamente de alguém assim, para que ordene a seus filhos, e lance o fundamento para os filhos dos filhos, a fim de que eu possa trazer para a sua linhagem o que eu lhe tenho prometido. Há dois modelos de famílias. Um levantador de altares, Abraão, e o outro modelo de família, um homem justo, mas que não era um homem que levantava altares. Ló, sobrinho de Abraão. E talvez você seja aqui um modelo de Abraão, levantador de altares. Mas talvez você seja um Ló, temente a Deus, uma mulher temente a Deus, mas não tenha tido ainda o privilégio de vivenciar isso na tua casa. E é por isso que eu quero ministrar hoje, porque estamos inaugurando um novo tempo. Diga: Abraão, levantador de altar. E Ló, homem temente a Deus,
mas que não havia levantado altares na sua casa. Quando o Senhor está falando com Abraão, Ele está se referindo a Sodoma e Gomorra. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque tem se levantado um clamor lá. E o povo de Sodoma era um povo extremamente violento, era um povo extremamente imoral, era um povo de princípios e valores totalmente distorcidos. Sodoma e Gomorra. E Deus havia dito, vou destruir. A impiedade de Sodoma e Gomorra era tão grande. Lá em Sodoma havia uma família, Ló, sobrinho de Abraão, homem temente a Deus. Por amor a Abraão, Deus enviou 2 anjos à casa de Ló, para livrá-lo de lá, para tirá-lo de lá, por amor a Abraão. Mas quando os anjos chegaram na casa de Ló, os homens daquela cidade, do maior ao menor, e de todos os lados das cidades, bateram a porta de Ló, dizendo, põe para fora esses 2 homens, porque queremos abusar deles. Porque queremos ter relação sexual com esses 2 homens que entraram aí. E não eram mulheres querendo ter relação sexual com aqueles homens. Eram homens querendo ter relação sexual com aqueles homens. Eles não eram homens, eles eram anjos, mas estavam no formato de homens. Era gente nova, era aparência nova. E os homens daquela cidade, porque eram cidades totalmente corrompidas, imorais e violentas, porque queriam se relacionar com aqueles homens. Esse era o perfil daquelas cidades. Pergunto a vocês, a sociedade de hoje é mais santa do que a sociedade dos dias de Sodoma e Gomorra? Não. O próprio Jesus disse que se em Sodoma e Gomorra se tivessem operado os sinais que se operaram em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, Sodoma e Gomorra teria se arrependido no pó e na cinza. Nos dias de Jesus, Jesus havia percebido que o pecado havia contaminado a todos. Nos dias de hoje, o que impede dessas cidades serem destruídas? Só há uma coisa, uma aliança que Deus fez com os homens, ou 2 coisas, uma aliança que Deus fez com os homens, e a igreja, sal da terra, ainda está presente. Mas amados, nesse contexto de Ló, que não havia tido a prática de levantar altar, que não tinha o hábito de abrir a Bíblia, ou de abrir as Escrituras, ou de compartilhar os segredos de Deus. Qual é o reflexo disso na sua casa? Alguns detalhes. Os anjos entraram na sua casa e disseram, vamos embora, sai daqui, sai daqui. O que Ló faz? Chama os genros, que haviam de se casar com as 2 filhas, não estavam casados ainda, mas como que num território, Ló primeiramente busca os genros e começa a dizer, essas cidades serão destruídas. E a palavra de Deus declara que os genros não saíram de lá, porque acharam que o futuro sogro estava brincando. E essa é uma primeira das características de um lar cuja autoridade espiritual não é respeitada. Quem sabe essa vai ser mais uma das brincadeiras de Ló. Quem sabe essa vai ser mais uma dos gracejos de Ló. Amado, se Ló fosse um homem de palavra, os seus genros teriam ouvido, teriam feito a distinção entre o que era comum na sociedade e o que ouviam daquela autoridade espiritual. A Bíblia diz que eles acharam que ele estava zombando, que ele estava com gracejo. E o que aconteceu com aqueles homens? Pereceram no juízo de Sodoma e Gomorra. Qual é o valor, queridos, de abrir a Bíblia e começar a compartilhar, e a sua casa, ao receber a palavra que você está dizendo, ela faz uma checagem.
Olha o que você está dizendo e olha você. Olha você e olha o que você está dizendo. Quando há sintonia, quando há harmonia, o resultado será respeito. O resultado será: meu pai está falando a verdade. Porque eu comparo o que ele diz com o que ele vive. Comparo o que ele vive com o que ele diz. E não há distorção, não há incoerência. O segundo sinal de que faltava um altar na casa de Ló. Quando estou falando de altar, não estou falando de altar de madeira ou de pedra. Os anjos estão dizendo: Ló, vamos embora. Se os genros não querem ir, que eles fiquem. Vamos embora. O tempo está passando, vamos embora. Mas a palavra de Deus diz que, porém, Ló se demorava para sair. Eu queria refletir um pouco sobre isso. Quantas vezes nós agimos como uma máquina enferrujada? Nós recebemos desafios, mas às vezes não temos a coragem para mudar. Nós somos incendiados ou somos queimados no nosso coração com uma palavra e nós visualizamos coisas novas durante a semana, mas às vezes nós não temos a força e a coragem para imprimir mudanças na nossa vida, porque somos como uma engrenagem enferrujada que precisa do óleo do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor derramará do óleo, da graça, para que essa engrenagem enferrujada, que não se move, que não muda, arcaica, que talvez esteja habituada a viver nos valores antigos, nos hábitos antigos, e apesar de receber um grande desafio para um grande movimento, mas é uma engrenagem enferrujada. Assim estava Ló. Os anjos em sua casa dizendo: Ló, tempo de mudança. É tempo de sair. É tempo de decidir. E vamos rápido. Ló, porém, se demorava. Ló, porém, se demorava. Nós nos demoramos. Você tem colocado algo no seu coração para você falar alguma coisa boa acerca de alguém, e aquilo fica batendo no seu coração algumas vezes, e você não fala, você se demora para falar. E às vezes aquela palavra seria a gotinha de óleo necessária para mudar a engrenagem na vida daquela outra pessoa, mas nós nos demoramos. Nós nos demoramos. Quando falamos de culto doméstico, quantos desafios, e quanta luta, que a gente começa a perceber, cada integrante da família, você tem um horário, você tem outro, eu também tenho outro. E às vezes é difícil a gente colocar em prática aquilo que a gente sabe que tem que colocar em prática. E a hora que o anjo tem que pegar na mão de Ló, Ló, querendo você ou não, é hora de sair. E vamos, Ló. E então, porque Ló se demorava, os anjos pegaram na mão, e então tiraram, dizendo: vai adiante, siga em frente, não olha para trás, vá adiante. E Ló fala: escuta, não posso ir para aquele lugar, é longe demais. Posso ir para essa cidade pequena? Pode, não tem problema. Vá para Zoar, nome Zoar, vai para lá, que significa pequena. Vai para lá, não tem problema, mas só te peço uma coisa: não olha para trás, porque enquanto você estiver caminhando, o fogo vai descer e as cidades serão subvertidas. Vai embora. E ele vai seguindo com a sua esposa e com as suas 2 filhas, mas no meio do caminho, a esposa olha para trás. E naquele momento ela se converte numa estátua de sal. O que faltava na casa de Ló?
Alguém que abrisse as Escrituras para dizer: não tenha o teu coração nesse mundo. Não esteja apegado a nada. Aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças. Não se apega ao dinheiro, não se apega à fama, não se apega ao lugar, não se apegue à terra, não se apegue ao banco, não se apegue àquilo que você depositou que está lá na poupança. Não se apegue a nada. Queridos, se no decorrer dos anos Ló tivesse o seu altar, o altar de Deus estabelecido dentro de casa, essa verdade estaria certamente no íntimo do coração dos genros, que já tinham ficado, da esposa, que agora fica no meio do caminho. Qual a diferença entre Abraão e Ló? Abraão, um levantador de altares na família. E Ló, um homem temente a Deus, sim, mas que vai percebendo a sua família se desintegrando pelo caminho. Os genros já ficaram, a esposa se converte em estátua de sal entre Sodoma e o lugar do livramento, fica no meio do caminho. E depois pensamos: que bom que pelo menos as duas se salvaram, as duas filhas. Mas quando Ló chega com as duas filhas, no lugar do livramento, a mais velha tem uma ideia. Já que os nossos futuros maridos morreram lá em Sodoma e Gomorra, e nós não temos filhos, que tal? Vamos embriagar o nosso pai. Eu, como mais velha, vou embriagar o nosso pai nessa noite, vou dormir com ele e vou conceber dele, para que por intermédio do meu pai, numa relação incestuosa, eu possa suscitar descendência à nossa família. E eu pergunto aos irmãos, onde ela tinha visto isso? Em Sodoma e Gomorra. Ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído do seu coração. A falta que faz um altar de Deus levantado na família. Ela agiu para com seu pai, dormindo com ele, embriagando seu pai, e engravidando do próprio pai, e daí nasceu uma nação chamada Moabe, de uma relação incestuosa. Qual era o padrão? Qual era a referência daquela moça? O que ela via todos os dias. Era comum filha se deitar com o pai lá em Sodoma, por isso que Deus destruiu. Era comum homem deitar com homem, mulher deitar com mulher, era comum. Era comum. E ela teve uma ideia achando que foi a ideia mais maravilhosa. Vou dormir com meu pai. E sabe de uma coisa? Eu faço isso hoje e amanhã você que é a mais nova, você vai fazer também. E no dia seguinte, a mais nova embriagou o pai, deitou com ele, ficou grávida dele, e daí nasceu uma outra nação, a nação dos amonitas. Moabe, os moabitas e os amonitas descenderam dessa relação para lá de normal para aqueles dias, mas para lá de anormal, de abusiva, de incoerente, de imoral, para uma família que se espera se ter um altar levantado. Queridos, a família de Ló vai se desintegrando pelo caminho. Para os genros, Ló é um brincalhão. Para a esposa, Ló não é a referência de Cristo. Por isso ela olha para uma outra referência, ela olha para trás. E para as filhas, nosso pai é um objeto. Mais vale viver os padrões do que eu já estou acostumada,
do que partir para algo novo. Uma família que se desintegra. Querido, eu não gostaria que essa palavra para você trouxesse peso no teu coração. Mas eu tenho convicção que a palavra de Deus ela tem que nos sacudir. E a palavra de Deus não está aqui para me agradar. Deus não está aqui para me agradar. Deus não está aqui para que eu saia do culto e diga: puxa, esse culto foi bom. Porque o culto não é para mim, o culto é para Ele. É Ele quem tem que dizer: puxa, aquele culto foi maravilhoso. E por que nós como igreja estamos entendendo que os próximos 7 anos devem ser anos para se trabalhar essa questão? Porque a gente sabe que isso não é fácil. Não é fácil mudar hábitos, não é fácil mudar valores, não é fácil remar contra a maré, não é fácil remar contra costumes. Mas quando a gente começa a orar: Senhor, se a minha engrenagem está enferrujada, eu preciso do teu óleo, porque a tua palavra diz que o Senhor unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então ajuda-me a ser, ó Deus, este homem, pastor, antes de pastor dos outros, pastor da minha casa. Antes de cuidar de outros, cuidar dos meus. Dá-me do teu óleo, dá-me da tua graça. E dá-me do teu perdão. Se porventura olho para o meu passado e corri tanto e fiz tanto, mas talvez não devotei, estou falando isso no lugar talvez de todos nós aqui, não devotei isso como uma prioridade, não considerei isso como algo importante, ou a prioridade número 1, perdoa. Mas toma uma decisão de não comprometer o meu futuro por causa do meu passado, mas de começar algo novo. De experimentar este avivamento que comece na minha família. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Diga para o seu vizinho: você vai ser uma grande e poderosa nação. Aleluia. Será que você acredita nisso? Que você vai ser uma grande e poderosa nação? Você acredita nisso? De verdade? Amém, queridos? Aleluia. Queridos, eu venho de um lar de 7 homens e uma mulher. O mais velho é pastor. E o mais novo, que sou eu, o 7º, também pastor. E o meu irmão mais velho que eu, 2 anos, também é pastor. E a minha irmã mais nova é casada com um pastor. E eu tenho dito: bem-aventurado José Pedro dos Santos e Iraci Maia dos Santos. Porque ela gerou alguns filhos pastores, e mesmo os que não são pastores, são uma bênção, estão se chegando para Jesus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que o meu irmão influencia a casa dele, e ele influencia muitas pessoas debaixo do seu pastoreio. O meu irmão, 2 anos mais velho que eu, influencia também o seu grupo de pessoas. E eu acredito que eu também influencio um grupo de pessoas. E que a minha irmã influencia um grupo de pessoas. A nossa descendência não é necessariamente sanguínea, somente sanguínea. A nossa descendência é espiritual. Você é uma bênção quando a sua casa é uma luz e é um farol que estimula outras famílias a viverem o que você tem vivido. Então, quando nós dizemos: Abraão, você vai ser uma poderosa nação,
Orlando, você vai ser uma poderosa nação. Rogério, uma poderosa nação. Bino, uma poderosa nação. Olhe para os seus filhos, mas olhe para o raio de influência em que você vive. Você vai ser uma poderosa nação. E se Deus te colocar numa posição de autoridade, quanto maior esta posição, maior será a sua influência. Deus então diz a Abraão: Abraão, já que você é a pessoa que vai influenciar nações, eu não vou ocultar nada a você. O que Deus está falando para restaurar o culto doméstico? Porque eu acredito que está para acontecer coisas que para o mundo os pegará de surpresa. Mas para nós, Deus está avisando: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras estarão no teu coração, e delas falarás a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Deus abre o jogo. Nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz. Bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que pratica. Você conhece muito bem uma parábola que Jesus disse das duas casas. Uma edificada sobre a areia e outra edificada sobre a rocha. E por muito tempo eu disse: graças a Deus, porque eu sou crente, então eu estou com a minha casa edificada sobre a rocha. Até que Deus chega para mim e fala: quem disse? Pelo fato de você ser crente, necessariamente você está com a casa edificada sobre a rocha. Leia o texto de novo e mude o seu paradigma. Aí você vai ler o texto de novo e diz: quem ouve e pratica. Colocar a casa sobre a rocha não é simplesmente ter um título de evangélico. Edificar a casa sobre a rocha é ouvir e viver. Quando você vive, então a sua casa está sobre a rocha. Quando você é um crente nominal, você não está necessariamente colocando a casa sobre a rocha. Então o que vai mostrar se é sobre a rocha ou se é sobre a areia em que eu estou edificando a minha casa? As circunstâncias da vida, os rios, o vento, os efeitos da natureza que batem sobre as duas casas. As duas casas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. E o que vai determinar se o que você tem ouvido é o que você tem vivido, é se a sua casa permanecer de pé ou se a sua casa ruir no meio da tempestade. É a hora em que a gente diz: puxa vida, mas eu sou evangélico. Não estou falando de tribulações, porque tribulação todo mundo tem. Desemprego todo mundo tem. Até porque os ventos e rios são as situações da vida. Ladrão que entra para roubar. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja menos crente. Muito pelo contrário. As lutas da vida são as mesmas para todos. Mas como nós as enfrentamos? Qual é a nossa postura diante dos vendavais da vida? Do desemprego, dos roubos. Quando somos caluniados, quando somos ofendidos, quando somos perseguidos. São os ventos que batem sobre as duas casas. A Bíblia diz que o sol vem sobre o justo e sobre o ímpio. E a chuva vem sobre o justo e sobre o injusto. Mas qual é a casa que vai subsistir a despeito dos efeitos, a despeito das circunstâncias? Qual é a casa que vai subsistir? A que ouve e pratica. Abraão, não ocultarei nada a você, porque em ti todas as nações da terra serão benditas, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus tem falado coisas tremendas a seu respeito, mas você é parceiro de Deus. Deus promete e você trabalha.
Deus libera uma promessa, mas é você, com vistas a essa promessa bendita da parte do Senhor, que prepara o caminho, que organiza a sua família, organiza a sua casa, para que Deus faça recair sobre você as bênçãos que Ele tem prometido. E que o Senhor nos dê a graça de vermos a nossa família entregue ao Senhor. Que não nos desintegremos pelo caminho, mas que sejamos apresentados diante do Senhor, com graça, com autoridade, em nome de Jesus. Eu quero chamar a igreja. Nós teremos 2 dias, na segunda e na terça-feira, onde nós vamos reproduzir os DVDs da nossa convenção em Sumaré. E a convenção teve como título A Mesa com o Pai. Recebemos Larry e Deb Titus, que nos ministraram durante esses dias. Nós também ministramos lá, o apóstolo Valnício ministrou, e nós estaremos a partir de amanhã, enfim, segunda e terça-feira, nos mesmos horários, das 9 ao meio-dia, das 3 às 6 e das 20 às 22 horas, ministrando os DVDs, orando, adorando ao Senhor, e nós chamamos os irmãos. Se você não tiver condições de estar em todo o período, mas venha nos períodos em que você conseguir estar, mas procure fazer do seu melhor, porque Deus está falando ao nosso coração. Mas, especialmente nas noites de segunda e de terça-feira, eu quero toda a igreja presente aqui. Os nossos queridos visitantes estão sendo convidados também, sendo chamados para esse período de comunhão, de palavra, especialmente segunda à noite e terça-feira à noite. Mas amanhã e depois, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui presentes para ouvir o que o Senhor quer complementar acerca desse tema. Na verdade, é só um começo. No final da ministração dessa manhã, algumas pessoas nos perguntaram à porta: pastor, eu entendi e eu quero fazer isso em casa, mas como fazer com crianças tão pequenas? Nós vamos dar as orientações, dar material, ou sugerir materiais para que vocês possam fazer isso com seus filhos. Enfim, é o começo de uma jornada. Então, com tempo, com calma, vamos nos organizar para que tenhamos condições de fazer isso se tornar uma realidade na nossa família, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, chamando os irmãos à frente, para que nos consagremos para esses próximos 7 anos, quando estaremos dedicados nesse projeto, nesse propósito, no nome de Jesus. Quero chamar aqui a todas as famílias, você que está representando a sua casa, vem aqui à frente, mesmo que você esteja sozinho no culto, mesmo que você seja o único cristão na sua casa, vem aqui à frente. Quero te convidar a inaugurar esse tempo em oração na presença de Deus.